Você conhece a história da mulher que salvou o futuro líder de Israel? Joquebede, mãe de Moisés, mostrou uma coragem e fé extraordinárias para proteger seu filho, mesmo diante de grandes perigos. Neste vídeo, você vai descobrir como a fé de Joquebede não apenas mudou a vida de Moisés, mas também deixou lições eternas sobre coragem, maternidade e confiança em Deus. Fique até o final e inspire-se com essa história bíblica poderosa. A história de Joquebede, a mãe de Moisés, é uma narrativa cativante que nos revela uma mulher de coragem, fé e amor inabaláveis. Neste estudo bíblico, adentraremos nas páginas sagradas das Escrituras para explorar a vida dessa notável mulher que enfrentou desafios e adversidades com determinação e confiança em Deus. A história de Joquebede encontra-se registrada no livro de Êxodo, no Antigo Testamento da Bíblia. Ela foi uma mulher que viveu em tempos difíceis, quando os filhos dos hebreus estavam sendo mortos por ordem do faraó do Egito, com o intuito de conter o crescimento da população hebraica. Nesse contexto hostil, Joquebede se destacou como uma mãe valente que não se submeteu ao medo e à tirania do faraó, mas que tomou uma atitude ousada para proteger seu filho recém-nascido, Moisés. Ela demonstrou uma fé inabalável em Deus e uma coragem extraordinária ao esconder seu filho dos olhos do opressor e confiar no plano divino para a vida dele. Exploraremos as palavras-chave, os conceitos-chave e os temas principais presentes nessa narrativa inspiradora. Além disso, examinaremos como a vida de Joquebede nos ensina valiosas lições de fé, confiança e obediência a Deus, mesmo diante das circunstâncias mais desafiadoras. A história de Joquebede nos leva a refletir sobre o poder da maternidade e da paternidade, e como a fé pode nos guiar em tempos de incerteza e dificuldades. Ela é uma figura marcante, que apesar de viver em meio a um império opressor, confiou. Era uma mulher hebreia e conquistou seu lugar na Bíblia como um exemplo inspirador de fé, coragem e resiliência. O faraó, temendo o crescimento do povo hebreu, ordenou que todos os meninos recém-nascidos fossem lançados no rio Nilo. Diante desse cenário de medo e ameaça, Joquebede mostrou uma coragem extraordinária, combinada com uma confiança profunda em Deus, ao proteger seu filho recém-nascido, Moisés, da morte certa. Pertencente à tribo de Levi e esposa de Anrão, Joquebede era mãe de 3 filhos, Miriam, Arão e Moisés. Sua linhagem era especial, escolhida por Deus para cumprir propósitos divinos na história de Israel. Ao dar à luz Moisés, ela reconheceu que seu filho tinha um destino singular e decidiu agir com fé e determinação. Movida por amor e esperança, Joquebede tomou uma decisão corajosa. Escondeu Moisés por 3 meses, protegendo-o das ameaças do faraó. Sua história nos ensina sobre a força emocional que nasce da fé, a coragem de tomar decisões difíceis em prol de quem amamos e a importância de confiar no plano de Deus, mesmo diante de incertezas. Para todas as mulheres, Joquebede é um modelo de resiliência, coragem e proteção, lembrando-nos que nossas escolhas guiadas pelo amor e pela fé podem impactar gerações inteiras. Se você quer mais histórias inspiradoras de mulheres de fé que transformaram vidas, clique em inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. No coração de Joquebede, a fé em Deus superava qualquer medo diante da ameaça de morte. Confiando plenamente na providência divina, ela acreditava que Deus guiaria e protegeria seu filho. Movida por coragem e esperança, preparou uma cesta de junco, impermeabilizada com betume e piche, e cuidadosamente colocou Moisés dentro dela, lançando-o no rio Nilo. Sua filha mais velha, Miriam, permaneceu às margens do rio, atenta, acompanhando o destino do irmão com vigilância e cuidado. A providência divina agiu e a cesta flutuou até ser descoberta pela filha do faraó, que estava tomando banho no rio. Com compaixão, ela percebeu que o bebê era hebreu e, movida por bondade, demonstrou interesse em ajudá-lo. Miriam, demonstrando inteligência emocional e iniciativa, ofereceu-se para buscar uma ama de leite para o bebê, e Joquebede foi chamada para cuidar de seu próprio filho dentro da corte do faraó. Assim, Deus honrou Joquebede, permitindo que Moisés crescesse no palácio do faraó, recebendo educação e prestígio, mas sempre imerso na fé e cultura de seu povo. Essa intervenção divina teve um propósito maior. Moisés se tornaria o líder escolhido para libertar o povo hebreu da escravidão e guiá-lo à terra prometida. A história de Joquebede nos lembra que Deus valoriza a essência interior mais do que as aparências externas. Ela demonstrou coragem, fé e dedicação, preparando Moisés com amor e propósito para cumprir o chamado divino. Sua jornada nos ensina que confiar em Deus nos capacita a enfrentar incertezas e adversidades com coragem, paciência e obediência. Para todas as mulheres, Joquebede é um exemplo de força emocional, fé resiliente e coragem silenciosa, provando que, mesmo em momentos de medo, nossas decisões guiadas pelo amor e pela fé podem impactar gerações.
Assim como Joquebede cuidou de Moisés com coragem e dedicação, mães cristãs podem enxergar a maternidade como uma oportunidade de ensinar pelo exemplo, guiando seus filhos no amor a Deus e nos caminhos da fé. A história de Joquebede nos lembra que Deus valoriza mais o coração do que a aparência externa. Devemos cultivar virtudes, piedade e caráter, concentrando nossa atenção no crescimento interior em vez de apenas na beleza física. Joquebede enfrentou o decreto do faraó com fé e confiança em Deus. Da mesma forma, mulheres e famílias podem aprender a lidar com pressões externas e desafios que vão contra seus princípios, encontrando força e orientação no Senhor. Ao proteger Moisés, Joquebede demonstrou coragem e determinação. Pais e mães podem aplicar esse exemplo ensinando aos filhos a enfrentar dificuldades com fé, paciência e confiança na proteção divina. A história de Joquebede nos convida a refletir sobre nosso papel como mães, pais e seguidores de Deus. Podemos aprender com sua fé e coragem, aplicando esses princípios no dia a dia para proteger nossos filhos, superar desafios e fortalecer nossa vida espiritual. Joquebede continua a inspirar gerações, mostrando o poder transformador da coragem, da fé e da confiança em Deus, mesmo em meio às adversidades. Sua história nos ensina que a obediência, o amor e a resiliência são caminhos para deixar um legado duradouro e abençoado. Assim como Joquebede, todas nós enfrentamos desafios e momentos de incerteza em nossas vidas. Nesses momentos, é essencial lembrar que a coragem e a fé em Deus são ferramentas poderosas para superar obstáculos. Inspire-se na coragem de Joquebede e aprenda a enfrentar medos e dificuldades confiando que Deus guia e sustenta cada passo do seu caminho. Ao proteger Moisés, Joquebede desafiou a ordem do faraó, confiando plenamente na providência divina. Da mesma forma, você é chamada a praticar a fé, mesmo quando as situações parecem impossíveis. Confie que Deus está no controle e que Ele age mesmo quando não conseguimos compreender o plano completo. Além disso, Joquebede nos ensina sobre cuidado e amor pelos filhos e familiares. Coloque a vida daqueles que Deus confiou a você em primeiro lugar. Seja uma fonte de proteção, apoio e orientação, mostrando pelo exemplo como a fé em Deus pode transformar vidas. Pratique a obediência a Deus em todas as áreas da sua vida. Joquebede agiu em obediência mesmo diante de normas sociais contrárias. Lembre-se de que a obediência ao Senhor traz bênçãos, proteção e paz interior, fortalecendo seu relacionamento com Ele. Valorize o interior acima da aparência. Deus olha para o coração e a história de Joquebede nos lembra que o caráter piedoso e a fé verdadeira são mais importantes do que a aparência externa. Cultive virtudes, fortaleça seu coração e aprofunde seu relacionamento com Deus. Pratique resiliência em meio às adversidades. Assim como Joquebede manteve a fé diante da pressão do faraó, você também pode superar os desafios da vida com coragem, confiança e determinação, sabendo que Deus está ao seu lado. Que a história de Joquebede seja um lembrete constante para viver com coragem, fé, obediência e confiança em Deus. Seja um exemplo para seus filhos, familiares e amigos, mostrando como a fé pode ser uma força transformadora em momentos de dificuldade. Deixe-se inspirar por sua coragem e dedicação. Enfrente os desafios com a certeza de que, como Joquebede, você pode encontrar força, proteção e sabedoria em Deus. Pratique diariamente o amor, a obediência e a confiança no Senhor, tornando sua vida um testemunho vivo do cuidado e da fidelidade de Deus, assim como Joquebede foi para Moisés. A história de Joquebede, mãe de Moisés, é um poderoso exemplo de fé, coragem e obediência. Ela nos ensina que confiar em Deus, mesmo em circunstâncias adversas, é a chave para cumprir propósitos maiores e transformar vidas ao nosso redor. Conta pra gente nos comentários. Qual atitude de Joquebede você quer aplicar na sua vida hoje? Vamos compartilhar experiências e nos inspirar juntas. Joquebede confiou plenamente em Deus e agiu com determinação para proteger seu filho, que estava destinado a se tornar um líder crucial na história de Israel. Ao analisarmos sua vida, somos convidados a refletir sobre sua jornada e extrair lições duradouras aplicáveis às nossas próprias experiências. Sua fé foi determinante para moldar o caráter de Moisés, que viria a se tornar um dos maiores líderes e profetas da narrativa bíblica. A história de Joquebede nos encoraja a enfrentar nossos próprios desafios com confiança e coragem. Aprendemos com ela a confiar em Deus mesmo diante das adversidades, reconhecendo que Ele é nosso protetor e guia em todas as situações da vida. O cuidado e a proteção dos filhos são responsabilidades sagradas, confiadas por Deus, e sua fé e coragem nos ensinam a sermos instrumentos de bênção e influência positiva, tanto na vida de nossos filhos quanto na sociedade ao nosso redor. Que a história de Joquebede toque nossos corações e nos inspire a viver com fé, coragem e amor incondicional, assim como ela demonstrou por Moisés. Podemos aplicar os princípios desse estudo em nosso dia a dia, buscando honrar a Deus em cada ação e decisão. Sua história está registrada no livro de Êxodo, mas, curiosamente, seu nome não é mencionado no início da narrativa.
Somente em Êxodo 6:20 descobrimos seu nome, quando é citada junto com seu marido Anrão, seu filho Moisés e seu outro filho, Arão. O significado do nome Joquebede é Jeová é a sua glória. Sua trajetória está diretamente ligada aos acontecimentos relatados em Êxodo 2, além de ter conexão com a história das parteiras hebreias. Ao dar à luz, Joquebede percebe algo especial em seu bebê. A palavra usada para descrever Moisés como bonito não se refere apenas à aparência física, mas indica que ele tinha potencial para sobreviver. Com essa percepção, ela decide escondê-lo por 3 meses, desafiando a ordem do faraó. No entanto, ao perceber que não poderia protegê-lo por mais tempo, ela toma uma decisão ousada. Prepara um cesto de junco, o impermeabiliza com betume e piche e coloca seu filho no rio Nilo, esperando que alguém o encontrasse e tivesse compaixão dele. Curiosamente, a palavra usada para cesto nesse trecho é a mesma que designa a Arca de Noé, simbolizando proteção e salvação. Assim, Moisés é colocado sob os cuidados de Deus. Enquanto o cesto flutua no rio, sua irmã Miriam observa tudo de longe. Esse detalhe é significativo, pois mostra que o resgate de Moisés não foi um acaso, mas o resultado de um plano familiar bem pensado. No versículo 5, lemos que a filha do faraó desce ao rio para se banhar e avista o cesto. Ao abrir, vê Moisés chorando e imediatamente se compadece dele. Ela logo percebe que se trata de um bebê hebreu, possivelmente por conta da circuncisão. Nesse momento, Miriam se aproxima e sugere à princesa que uma mulher hebreia amamente a criança. A filha do faraó concorda, e Miriam chama Joquebede. De forma surpreendente, Joquebede não apenas reencontra seu filho, mas recebe um pagamento para cuidar dele. Esse costume era comum na época, principalmente entre famílias nobres que contratavam amas de leite para cuidar de crianças até que fossem desmamadas. Embora a lei egípcia previsse que Moisés deveria ficar com sua nova família após o período de amamentação, o texto sugere que ele permaneceu com sua mãe por mais tempo, pois adquiriu um profundo conhecimento sobre seu povo e sua fé antes de ser levado definitivamente ao palácio. A história de Joquebede nos ensina grandes lições. Primeiramente, a importância da fé e da esperança. Em Hebreus 11, Moisés é citado entre os heróis da fé, e vemos que seus pais confiaram em Deus ao escondê-lo e depois entregá-lo ao Nilo. Essa confiança não surgiu do acaso, mas de uma esperança firme de que Deus poderia intervir. Joquebede não apenas escondeu Moisés, mas preparou cuidadosamente o cesto e instruiu Miriam a observar o que aconteceria, demonstrando sua fé em ação. Outro ponto essencial é que Deus tem o controle de todas as coisas. Muitas vezes tentamos segurar o controle das nossas vidas, planejando cada detalhe, mas a história de Joquebede nos lembra que, embora façamos nossa parte, o resultado final está nas mãos do Senhor. Ela fez tudo o que pôde, mas foi Deus quem dirigiu os acontecimentos para que Moisés fosse salvo e cumprisse seu propósito. Por fim, aprendemos sobre a importância do ensino. O tempo que Moisés passou com sua mãe foi suficiente para que ele aprendesse sobre sua identidade, seu povo e sua fé. Esses ensinamentos permaneceram com ele mesmo após ser criado no palácio do faraó e influenciaram suas decisões futuras. Joquebede pode não ser amplamente reconhecida, mas seu papel foi fundamental na história de Moisés e do povo hebreu. Portanto, nunca subestime o impacto do que você ensina e transmite. Assim como Joquebede deixou um legado por meio de seu filho, nossas palavras e ações podem ecoar por gerações. Que sua fé, sua confiança em Deus e seu compromisso com o ensino sejam fontes de inspiração para transformar vidas. Ao longo dos próximos anos, nossas escolhas podem deixar um impacto duradouro em várias gerações. Minha irmã, impactar gerações não significa necessariamente realizar feitos grandiosos aos olhos humanos. Educar um filho com princípios, por exemplo, já é uma forma poderosa de influenciar o futuro. Você tem dedicado seu tempo a algo significativo ou investido em coisas passageiras que não levam a lugar algum? Espero que, ao final da sua vida, você possa olhar para trás e perceber que não desperdiçou seu tempo, mas o utilizou para construir algo útil, belo e duradouro. A história de Joquebede nos ensina sobre coragem, fé e confiança. Seu legado permanece vivo até hoje. Ao conhecer a trajetória dessa mulher tão forte e confiante em Deus, somos inspiradas, desafiadas e ensinadas. Que possamos seguir seu exemplo, vivendo com força, coragem, fé e esperança. Se for preciso, que tenhamos disposição para arriscar tudo por aquilo que é correto, confiando plenamente em Deus. Em meio à perseguição e a um decreto cruel, Joquebede não se desesperou. Ela tomou medidas, preparou um cesto, tornou-o impermeável, colocou seu filho ali e o deixou nas margens do rio. Além disso, instruiu sua filha a observar de longe, confiando na misericórdia e no poder de Deus. E Deus não apenas protegeu Moisés, mas o devolveu para sua família, garantindo ainda que Joquebede fosse paga para cuidar do próprio filho. E mais do que isso, Moisés permaneceu ao lado de sua mãe por um tempo muito maior do que era comum.
O mesmo Deus que agiu na vida de Moisés tem o poder de agir na nossa história. Se você aprendeu algo ou gostou, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Assim, você me ajuda a continuar trazendo mais estudos para você. Inspire outras mulheres a viverem com coragem, fé e confiança em Deus. Até o próximo vídeo!